Porque quando a gente nasce sem medo. Antes de subir no púlpito para cantar, eu tenho medo. Antes de pregar, eu tenho medo. Antes de falar com um paciente que está exaltado, eu tenho medo. Sempre vem esse sentimento em mim. A palavra do Senhor fala, não tema o homem que mata o teu corpo. Antes, tema a Deus que mata o teu corpo e ainda lança a tua alma no inferno. Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Tive que trazer vocês aqui para o meu carro de novo. Por quê? Porque hoje é dia das mães, gente. A casa é um ovinho e veio parente, veio mãe, veio as filhas da minha avó, casa cheia. Quem me segue no Instagram já viu, né? Rolou um churrasco maravilhoso, só tenho a agradecer a Deus. Mas não podia deixar de trazer esse vídeo porque Deus quer falar com você através desse vídeo. Deus quer falar com você por causa do medo. E eu não estou falando aqui da síndrome do pânico, tá, gente? Eu quero falar com vocês a respeito de pequenos medos. Alguns medos que você sente que te impede de viver aquilo que Deus sonhou para você, de estar no centro da vontade de Deus. Isso que te para, que te trava, que atrasa a sua vida, muitas vezes espiritual ou até mesmo a sua vida secular, no seu trabalho, nos seus estudos. E Deus não tem se agradado disso, porque quando Deus olha para um filho e vê ele com medo, é a mesma coisa que você, que é pai ou que é mãe, quando você vê o seu filhinho com medo de fazer alguma coisa que você tá lá para proteger ele, né? Vamos supor, você tá com o seu filhinho, você que é pai e que é mãe vai entender. O seu filhinho tá ali em cima da mesa e você põe os braços assim e fala, vem filho, vem. E ele não vai, porque ele tem medo. E você tá ali do lado falando, vem filho, vem, eu tô aqui, eu tô te segurando, eu tô te vendo. E ele não vai, ele insiste em não ir, porque ele está com medo. Isso é uma coisa que incomoda, porque você pensa, meu Deus, ele não tem confiança em mim, que estou aqui, falando para ele ir. Né? A mesma coisa Deus, quando ele olha para você e vê que você não faz aquilo que ele determinou, né? Que ele planejou para sua vida por conta do medo. Ele olha do céu e fala, filho, 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 não te mandei eu. Filho, não temas. Porque Deus, ele quer que você confie nele. E o medo, né? É sim falta de confiança, é falta de fé. Todo medo é falta de fé. Quando os discípulos estavam no barco, né, e eles sentiram medo quando viram Jesus vindo andando sobre as águas, a palavra do Senhor diz que eles tiveram medo, né? Eles falaram, é um fantasma. E aí Pedro fala assim, se for o Senhor mesmo, deixa eu ir com o Senhor. E ele fala, vem Pedro. E aí Pedro começa a ir, mas ele tem medo no meio da caminhada, né? Quando Pedro está andando em cima do mar, ele sente medo. Mais uma vez, sentiram medo quando viram Jesus e Pedro, sobre as águas, sente medo e começa a afundar. E quando ele traz Pedro para cima, né, para o barco, coloca ele num lugar seguro, ele fala o quê? Vocês têm uma fé muito pequena, homens de pequena fé. Porque quando você tem medo, acredite você ou não, você só está demonstrando a falta de fé. Eu posso falar sobre isso, né? Eu tenho legalidade para falar sobre isso porque eu já tive medo, né? Na verdade, eu ainda tenho medo. Muitas coisas que eu faço e que vocês vê eu fazendo, tem pessoas que falam assim, nossa, ela não tem medo. E é mentira, eu tenho medo. Já tive mais, hoje eu tenho muito menos. Porque o medo, ele é assim, conforme você vai vencendo ele vai ficando pequenininho. Porque a maioria dos nossos medos é baseado em algo que a gente acha que vai acontecer. Ah, se eu gravar vídeo para a internet, vão caçoar de mim. Ah, ninguém vai me assistir. Ah, vão falar mal de mim. Ah, eu vou errar, eu vou falar coisa que não deve. E você começa a colocar coisas que você pensa que vai acontecer e que é apenas uma ilusão. Muitas vezes ninguém vai falar mal de você, muitas vezes Deus vai te usar, vai ser uma bênção. Ah, eu não vou cantar no púlpito, porque senão eu vou errar, eu vou desafinar, eu vou esquecer a letra. E não, nada disso vai acontecer, você vai subir, vai cantar, vai dar tudo certo. Então o medo, muitas vezes, ele vem acompanhado com uma ilusão, com algo que a gente acha que vai acontecer e não vai, né? Então, eu já tive muito medo, mas conforme você vai enfrentando o medo, né? Você vai passando por cima dele, enfrentando mesmo, você vai começando a ver que, na verdade, você não precisava ter medo. Depois que você faz, você fala, nossa, eu não precisava ter tanto medo,
deu certo. Então, Deus ele está falando para você, faça isso. Deus está colocando coisas, oportunidades na sua frente para você fazer. E você, às vezes, por não querer enfrentar aquele medo, não faz. Mas se você enfrentar esse medo, se você passar por esse medo e enfrentar ele, quando você chegar lá, você vai ver que você não deveria ter tido tanto medo. Que, na verdade, Deus está com você. É como, né, Deus falou na palavra dele. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, ele diz o seguinte, você tem que ir, não porque você tem condições, você está com medo porque você está olhando para as suas condições. Mas se você olhar para quem te enviou, para quem te chamou, o seu medo vai embora, porque ele garante. Alguns vídeos atrás eu até falei a respeito de síndrome do pânico, isso eu vou falar em outro vídeo, eu venci a síndrome do pânico totalmente. Glória a Deus, eu não sinto mais nada, ansiedade, aquela palpitação, tremores, tudo que eu sentia, Deus me deu um grande livramento e isso vai dar um vídeo polêmico, gente, porque Deus usou coisas muito extraordinárias e muito naturais também para me ajudar a sair desse problema que eu tava. E eu saí totalmente. Hoje em dia eu enfrento gatilhos, né? Que a gente fala gatilhos, que coloca a gente naquela ansiedade e mesmo assim não acontece nada. Eu estou totalmente liberta. Isso eu posso falar para vocês com toda a certeza. Agora, fora esse pânico, né, que é uma coisa muito mais séria, que é onde o inimigo se utiliza de um medo que você tem para realmente te lançar uma enfermidade, para você realmente ficar travada, para você realmente entrar em depressão, muitas vezes até ir pelo caminho do suicídio. Isso já é uma obra satânica muito pior do que os medos. Os medos que eu estou falando aqui com vocês hoje, os medos são um sentimento natural do ser humano. O ser humano, ele ele tem medo, né? Esse medo, ele vem de acordo com as frustrações e os traumas que ele vive desde a infância. Porque quando a gente nasce sem medo. Você está entendendo? Quando você não nasce com medo. Um bebezinho, ele não nasce com medo. Uma criança, ela não tem medo. No entanto, que ela se machuca muitas vezes porque ela não tem medo. Ela vê uma altura e o pai lá embaixo fazendo assim com a mão, ela se joga porque ela não tem medo, né? Muitas vezes ela cai, ela entra em perigo, né? Ela pula dentro de uma piscina mesmo sem saber nadar. Por quê? Porque ela não vê perigo, ela não enxerga o perigo, ela não tem medo. Mas aí as situações da vida, né? Os traumas, as frustrações da vida vão colocando em nós alguns medos, medo de ser rejeitado, medo de não ser aprovado, medo do insucesso, né? Medo da frustração de não conseguir o sucesso naquilo que empreendeu fazer. E isso vai criando em você alguns traumas que na vida adulta ou na adolescência, na sua juventude, já pode começar a te paralisar, a te parar e te impedir de viver aquilo que Deus quer para você. Mas eu vim trazer nesse vídeo algumas dicas para você vencer o medo. Eu sou uma pessoa que eu canto em cima do púlpito, eu prego a palavra de Deus, eu faço vídeo na internet, eu meto a cara numa discussão lá no paciente, lá no posto de saúde onde eu trabalho. Às vezes o paciente tá exaltado, tá bravo, tá nervoso, eu vou lá e falo, senhor, vamos conversar, coloco ele na minha sala. Por quê? Não é que eu não tenho medo, eu tenho medo de tudo isso que eu falei. Antes de subir no púlpito para cantar, eu tenho medo. Antes de pregar, eu tenho medo. Antes de falar com um paciente que está exaltado, eu tenho medo. Sempre vem esse sentimento em mim. Mas eu me esforço para enfrentá-lo. Isso é necessário. O medo, ele não pode te frear. Você não pode ser covarde. A Bíblia não aceita gente covarde. E se você é uma pessoa covarde, que o medo te para, o medo te trava, você não consegue enfrentar os seus medos, eu vou te dar algumas dicas aqui hoje que vai fazer você pensar e vai te dar coragem para enfrentar os seus medos. Eu tenho esses medos. Todas as vezes que eu vou enfrentar essas situações que eu coloquei aqui, muitas outras situações, né? Muitas vezes dirigir numa avenida, numa estrada, eu sinto medo, mas eu vou. Né? Eu tenho esse medo, mas eu enfrento este medo. E de tanto enfrentar, né? Começando pelos pequenos medos, por exemplo, eu tenho medo de cantar, tenho medo de errar letra, tenho medo de desafinar, tenho medo de esquecer. Mas eu vou lá e enfrento. Por quê? Porque eu tenho um objetivo maior, entendeu? Tudo você tem que pontuar. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo não é maior do que aquele medo? O meu objetivo de subir ao púlpito não é adorar a Deus?
Eu não preciso adorar a Ele, não tem um chamado que queima dentro de mim, então eu vou lá e vou enfrentar o meu medo. É lógico que nós devemos, né? E aí já vai a primeira dica, é nos preparar para fazer aquilo que a gente tem medo. Tudo aquilo que você tem medo, mas você vai ter que enfrentar, se prepare para aquilo. Estude para aquilo, né? Tente ficar um pouco mais conhecedor daquela ciência, né, que envolve aquilo ali. Se é cantar, você pode estudar canto, você pode ter a letra na sua mão. Já que você sabe que você tem medo de cantar, então você sobe com a letra escrita na sua mão para não te dar branco, para não correr o risco de você esquecer. Não é verdade? Já que você vai ter que cantar, que você vai ter que subir no púlpito e adorar a Deus, ensaia antes, ensaia bastante, ouve muito o hino. Já que você vai ter que pregar e você tem medo de pregar, estude, pegue o sermão várias vezes, né? Leia várias vezes, prega para frente do espelho, prega para as pessoas de dentro da sua casa. Se prepare para aquilo, para que o seu medo seja um pouco menor. Eu garanto para você que quando você estuda para alguma coisa, quando você se prepara para alguma coisa, o seu medo ele tende a diminuir sim. Aí fica já a primeira dica para você que tem medo, tá? Se você tem medo de exercer um cargo de chefia no seu serviço, estude mais, sabe? Domine todo o assunto que envolve o seu serviço. Você vai ver que quando você chegar lá, você vai se sentir um pouco mais preparado. Né? Então, se o medo que você tem é de cantar, de pregar, estude mais, se dedique mais, ensaie mais, e eu tenho certeza que isso vai diminuir dentro de você. Aí o medo que restar você precisa enfrentar, porque se você enfrentar, você vai ver depois que você não deveria ter ficado com tanto medo assim. Porque Deus ele faz a parte dele. Pode ficar tranquilo que Deus ele faz a parte dele não só na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, como também na sua vida profissional, na sua vida estudantil, lá na sua faculdade. Deus está disposto a te ajudar a superar tudo isso. Uma outra coisa que é importante para você que precisa vencer o medo é você passar a amar mais a Deus. E aí nessa de amar mais a Deus eu englobo 3 coisas. Amar a Deus, conhecer a Deus e ser fiel a Deus. Gente, isso aqui é 3 coisas que está entrelaçada, tá junto, tá unida e é uma bomba atômica contra o medo. Amar a Deus, conhecer a Deus e ser fiel a Deus. Por quê? Quando você ama a Deus, tá tudo entrelaçado. Quando você ama a Deus, você é fiel a Ele, tá certo? A palavra do Senhor diz que aqueles que me amam cumprem as minhas palavras. Então, se você fala que ama a Deus, mas você aborrece a Deus, então você não ama. Esse seu amor aí, ó, não é o amor verdadeiro que Deus precisa que você ame Ele. A palavra do Senhor diz, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, quando vem o pecado, quando vem a tentação, se você ama realmente a Deus, você vai dizer não àquele pecado, você vai dizer não àquela tentação e você vai ser fiel, tá certo? Quando você é fiel a Deus, é impressionante, mas existe em você uma confiança de que você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. Eu, sendo humano, sendo fraco, sendo frágil, fiz a minha parte. Eu sou fiel a Deus. Qual é a possibilidade, me fale agora, de Deus não fazer a parte dele? Nenhuma. Se você é fiel a Deus, se você cumpre as palavras de Deus, tá certo que nós temos falhas, temos defeitos, mas em via de regra, você olha para a sua vida e você é uma pessoa que tem uma vida que glorifica a Deus, a sua vida, né, é um livro aberto diante de Deus. Deus lê aquele livro ali todo dia. Aquilo ali alegra o coração de Deus? Ou tem alguma coisa que você faz que você sabe que você machuca o coração de Deus? Quando você é fiel a Deus, você entende que você fez a sua parte, você fez o que você podia. Você fez o seu máximo, você fez a sua parte. Qual é a possibilidade de Deus não fazer a dele? É nula, gente. Deus não vai, você não vai ser mais fiel que Deus nunca. Nunca você vai ser mais fiel do que Deus. Então, se você é fiel a Deus, Deus vai ser muito, muito, muito mais fiel a você. Ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Então, se você agrada a Deus na sua vida, você tem certeza de que Deus está do teu lado. Né? Que Deus é teu amigo, que você não é inimigo de Deus. E se você tem um amigo que é Deus, você vai ter medo do quê? Não é para você ter medo de nada. Outra coisa, se você conhece a Deus, muita gente ama a Deus, serve a Deus, mas não conhece a Deus, não busca ler a Bíblia, não busca conhecer a Deus de perto, tem intimidade. Quando você conhece a Deus, e principalmente através da palavra, através da Bíblia, você entende o tamanho do seu Deus. Você entende o poder que ele tem. E isso é
primordial para você deixar de ser covarde, para você deixar de ter medo. Porque isso, quando aconteceu isso na minha vida, gente, foi uma reviravolta na minha vida. Eu entrei num processo, isso eu posso testemunhar para vocês. Eu era uma pessoa muito medrosa. Pensa numa pessoa medrosa. Eu sempre fui grande, alta, sabe? Mas medrosa, sabe? Quando eu era da escola, assim, um aluno falava assim para mim: no final da aula você vai ver, eu vou te pegar. Pra quê? Eu nunca mais eu saía da escola. Eu ia morar lá dentro da escola, mas não ia sair da escola. Sempre fui medrosa. Sempre fui uma pessoa medrosa, covarde. Mas quando eu, há um tempo atrás, comecei a me aprofundar no conhecimento de Deus, houve uma reviravolta na minha vida. Uma reviravolta. Por quê? Porque eu comecei a entender o tamanho do poder de Deus. Eu comecei a entender que a palavra de Deus, ela me garante que eu não preciso ter medo de nada, nada. Olha o que a Bíblia diz, gente. A Bíblia diz que você não tem que temer o homem que mata o teu corpo. Ou seja, se um homem chegar na tua frente, colocar uma arma na tua cabeça, você não precisa temer ele. A palavra do Senhor fala: não tema o homem que mata o teu corpo. Antes, tema a Deus que mata o teu corpo e ainda lança a tua alma no inferno. Olha isso, gente. Se você entendesse, é isso, gente. É muita falta de conhecimento do Deus que a gente serve. Se os crentes entendessem, conhecessem o Deus que a gente serve, a gente não ia ter medo da pandemia. A gente não ia ter medo, porque o que pode acontecer com a gente numa pandemia dessa, gente? O máximo que pode acontecer é você morrer. E aí? Vai para o céu, vai viver eternamente uma vida de bênçãos, de glória, sabe? Uma vida sem defeitos. Então, assim, quando você começa a conhecer o poder de Deus, você entende que não cai uma folha de uma árvore se Ele não quiser. Sabe? Tudo está no controle dele. Deus não precisa de pandemia, Deus não precisa do coronavírus para me matar. Se Ele quiser me levar, Ele vai me levar de um infarto, de uma queda, vou bater a cabeça, vai acontecer alguma coisa e eu vou morrer. Então, quando a gente entende o tamanho do poder do nosso Deus, a gente entende que a gente não precisa ter medo de nada. Eu comecei a sentir essa falta de medo, gente, a ponto de eu falar: gente, que gozado, eu tenho vontade de enfrentar. Quando eu vejo um perigo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalho com o governo, né? Vocês sabem, fui candidata a vereadora, trabalho no serviço público, então eu trabalho muito com o governo. Eu faço reunião com o prefeito, sabe? Eu tenho que conversar, né, e decidir algumas coisas junto com a secretária de saúde, sabe? Junto com pessoas do alto escalão do governo aqui de Atibaia, sabe? E eu percebo que as pessoas têm medo. Sabe, as pessoas têm medo, e aí eu pego e penso assim: gente, mas por que as pessoas estão com medo? Sabe, eu comecei a perceber isso numa greve que eu participei há 2 anos atrás. Eu nem estava envolvida com política, teve uma greve lá. Eu falei: gente, vamos pra greve. É legítimo, é legal, tá na lei, a gente pode fazer a greve, vamos lá, porque a gente está lutando pelos direitos, não só os nossos, os direitos dos idosos, dos aposentados. Eu falei: eu vou. Aí todo mundo: não, mas pelo amor de Deus, a gente não pode ir, a gente vai sofrer represária, não sei o que. Eu falei: gente, não consigo ter medo. Essas pessoas não vão poder tocar em mim, se Deus não permitir. Não consigo ter medo. E aí enfrentei. E aí Deus começou a trazer outras situações piores que aquela da greve. E eu sempre não consigo ter medo, não consigo ter medo. Porque eu sei que ninguém tem poder. Jesus, quando foi ser morto, né, quando ele estava lá no seu julgamento, né, Pilatos falou para ele: você não sabe que eu posso te matar? Você não sabe que ele quieto, né, mudo. Pilatos falou: você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Ele falou: nenhuma autoridade te é dada se do céu não for dada. Você não pode fazer nada contra mim se Deus não permitir. Jesus tinha essa certeza. E é essa certeza que a gente precisa ter. Ninguém pode nada contra você. Você é fiel a Deus? Você ama a Deus? Independente de quem você seja, eu falo sem errar, para 100% das pessoas que estão assistindo. Lá no seu serviço, não sei do que você trabalha, não me interessa, você não precisa ter medo. Lá no seu bairro, onde você está passando, você mora no meio do tráfego, eu me sinto ameaçada. Não interessa quem é, pode ser o maior bandido do teu bairro, da tua cidade. Você não precisa ter medo. Porque ele não vai conseguir fazer nada contra você se Deus não der autoridade a ele. É isso que a gente precisa entender. A partir do momento que a gente entender isso, acabou o nosso medo. E a gente precisa amar a Deus, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus.
Então, se você ama a Deus, tudo coopera para o teu bem. Ah, mas aconteceu uma desgraça, é para o teu bem. Essa desgraça aconteceu para o teu bem. Ah, mas fechou a porta, para o teu bem. É para o teu bem. Você ama a Deus? Você é fiel a Deus? Então acalma o teu coração. É para o teu bem. Tudo que está acontecendo na sua vida é para o teu bem. Ah, eu perdi um ente querido. Deus levou ele para o teu bem. Fique em paz. Essa é a certeza que o crente tem que ter. Gente, isso vai dar um vídeo que dá pra gente ficar aqui a noite toda. Como não dá, né? Porque preciso ir pra igreja, já estou pronta aqui, arrumada para ir pra igreja. Tô indo. Então deixa aqui nos comentários, né? Tudo que vocês quiserem colocar aí, que a gente pode continuar falando sobre isso num próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo tenha edificado a sua fé, tenha ido como uma lanterna dentro da sua alma e tirado toda a escuridão do medo, em nome de Jesus. Eu peço que você deixe o seu curtir se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever, me segue nas minhas redes sociais lá no Instagram, Kelly Salles Oficial, a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Deus abençoe e fique firme, em nome de Jesus. Tchau!